잠깐 기도하시겠습니다. Então vamos orar primeiro. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 하나님의 말씀을 배울 수 있는 귀한 기회를 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço por ter permitido essa oportunidade muito preciosa para aprender a sua palavra. 하나님께서 모든 사람에게 주시기를 원하시는 그 구원의 선물을 모든 사람이 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Que Senhor Deus possa nos ajudar para que todas as pessoas possam receber esse grande presente, Senhor Deus. 하나님께서 친히 함께해 주시고 직접 가르쳐 주시기를 원합니다. Que o Senhor Deus possa estar conosco para nos ensinar e nos guiar. 사탄 마귀가 방해하지 않도록 도와주시고 오직 하나님께서만 함께해 주시옵소서. Que o Satanás e o diabo não nos atrapalhem, mas que Senhor Deus esteja conosco. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. 우리 요한복음 5장을 같이 보시겠습니다. Então vamos procurar a primeira palavra, João capítulo 5. 요한복음 5장 39절입니다. Versículo 39, João capítulo 5, versículo 39. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Se vocês já acharam, vamos ler todos juntos. dois. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 우리는 오늘부터 일주일간 하나님의 말씀인 성경을 배웁니다. Então hoje, começando hoje, durante a semana, nós iremos aprender sobre a palavra do Senhor Deus e a Bíblia. 이 세상에서는 중요한 일이 많죠. Realmente neste mundo há várias coisas importantes. 공부도 해야 되고요. Precisamos estudar, 또 직장도 다녀야 되고, precisamos ir ao trabalho, 또 가족들과 여행도 가야 되고, precisamos viajar com a família. 또 그 외에도 중요한 일들이 많이 있습니다. E além disso, tem várias coisas importantes que nós precisamos fazer. 그런데 가장 중요한 일이 있다면 하나님을 아는 겁니다. Mas dentre essas coisas, as coisas mais importantes é conhecer a Deus. 왜냐하면 모든 사람은 하나님을 만나야 하기 때문입니다. Porque todas as pessoas, elas precisam encontrar com o Senhor Deus. 우리는 하나님께서 우리에게 영생을 주시기를 원하신다는 걸 알아야 됩니다. Nós precisamos saber que o Senhor Deus deseja nos permitir a vida eterna. 하나님은 우리에게 영생의 복 주시기를 원하셔요. Senhor Deus, ele deseja permitir a bênção da vida eterna para nós. 예수님도 이 말씀을 직접 하셨습니다. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse diretamente essas palavras para nós. 너희가 성경에서 영생을 얻는 것을 안다는 거예요. Então ela fala para examinar as escrituras, porque nelas testificam sobre mim. 이 성경을 통해서 하나님과 함께 영원히 천국에서 살 수 있는 그 복을 얻게 됩니다. E através das escrituras nós podemos receber a bênção para viver eternamente no reino dos céus. 이 성경은 예수 그리스도에 대해서 증거하고 있습니다. Porque essa Bíblia, ela testifica sobre a existência de Cristo. 우리는 이번 한 주간 말씀을 잘 듣는다면 하나님이 주시고자 하는 영생을 꼭 얻을 겁니다. Se durante a semana vocês escutarem detalhadamente a palavra do Senhor Deus, realmente vocês podem receber a vida eterna que o Senhor Deus deseja nos permitir. 기독교인에게만 영생을 주시는 게 아닙니다. Senhor Deus não permite a vida eterna para protestantes. 특별한 사람에게만 영생을 주시는 게 아니에요. Senhor Deus não está permitindo a vida eterna só para as pessoas especiais. 하나님은 모든 사람이 구원받고 영생 얻기를 원하신다라고 말씀하셨어요. Senhor Deus está dizendo que Ele deseja permitir a vida eterna para todas as pessoas. 이 믿음이라는 것은 말씀을 듣는 것에서 생겨납니다. Então a fé ela surge do ouvir da palavra. 그래서 하나님 말씀을 잘 들으셔야 돼요. Por isso nós precisamos escutar detalhadamente sobre a palavra. 우리는 브라질에서 태어났기 때문에요. 태어날 때부터 그냥 하나님을 믿어요. Então já que nós nascemos no Brasil, desde o nosso nascimento nós já acreditamos em Deus. 성경을 잘 공부하지 않고 그냥 사람들로부터 듣는 거
통해서 그냥 하나님을 믿습니다. Então nós não precisamos estudar a Bíblia detalhadamente para conhecer a Deus. As pessoas já sabem sobre a existência de Deus ouvindo de outras pessoas. 근데 좋은 점도 있지만요. 잘못 믿는 경우도 많아요. Mas isso tem uma parte boa, mas tem uma parte ruim de você acreditar errado. 성경을 통해서 믿는 게 아니라 사람들을 통해서 믿게 되면 믿긴 믿는데 잘못된 믿음을 가질 수 있어요. Então, ao invés de acreditar diante da palavra sobre o Senhor Deus, as pessoas eles começam a acreditar ouvindo a existência de Senhor Deus de outras pessoas. 많은 사람들은 12월 25일 날 예수님이 태어나신 날로 알고 있습니다. Muitas pessoas acham que dia 25 de dezembro é o nascimento de Senhor Jesus Cristo. 하지만 성경을 읽어보면 예수님이 태어난 날짜가 전혀 나와 있지 않아요. Mas se nós lemos detalhadamente sobre a Bíblia, nós podemos ver que a data do nascimento de Senhor Jesus Cristo não aparece na Bíblia. 오히려 양치는 사람들이 바깥에서 들판에서 양을 치고 있었다는 말씀으로 보면 절대 12월 달 겨울이 될 수가 없어요. Então, se nós olharmos na palavra, fala que os pastores estavam cuidando de ovelhas naquele tempo do nascimento de Cristo. Então, não tem como ser no inverno. 예수님이 언제 오셨는지 알 수 없지만 12월 달은 결코 아닙니다. Então, nós não podemos saber detalhadamente quando é que Senhor Jesus Cristo veio, mas nós sabemos que ele não veio no dezembro. 이처럼 우리는 예수님을 알고 하나님을 안다고 하지만 잘못 알고 있는 것이 많아요. Então, muitas das vezes nós falamos que conhecemos o Senhor Deus e sabemos quem é Senhor Deus, mas estamos aprendendo errado. 그래서 성경을 확인해 보고 믿어야 됩니다. Por isso, vocês precisam realmente verificar na Bíblia para crer. 자, 이거 한번 보시죠. Olhe bem aqui. 눈이 많이 왔네요. Começou a nevar bastante, não é? 출근을 해야 됩니다. E ele precisa ir para o trabalho. 남의 차 닦아줬어요. Ele limpou o carro de outra pessoa. 열심히 일은 했는데 확인을 안 해보고 일한 거예요. Então ele trabalhou bastante, mas ele não verificou. 먼저 이걸로 확인해보고 닦았어야죠. Primeiro ele tinha que verificar, não é? 그러니까요, 우리도 이런 실수는 뭐 다 또 닦으면 되니까 괜찮아요. Então realmente esses erros nós podemos limpar o carro novamente. 하지만 하나님을 믿는 것에서 실수하면 큰일 납니다. Mas vocês errarem e não verificarem sobre crer em Deus, isso realmente é um grande problema. 열심히 믿었는데 나중에 하나님이 나를 모르신다 그래요. Então vocês creram em Senhor Deus com grande esforço, mas Senhor Deus não reconhece a sua vida. 그럼 얼마나 당황스럽겠어요. Então como isso seria embaraçoso diante de Senhor Deus? 열심히 교회 다니고 세례도 받았는데 예수님이 내가 너를 모른다고 해요. Então eu frequentei a igreja com grande esforço, eu realmente recebi o batismo, mas Senhor Jesus Cristo disse que não me conhece. 너무 당황스럽겠죠. Isso é muito embaraçoso, não é? 그래서 하나님의 말씀인 성경을 잘 확인해 보고 믿어야 됩니다. Por isso nós precisamos examinar as escrituras como aparece na Bíblia. 자, 앞에 화면을 보시면 우리가 70년 정도 인생을 산다고 보면요. Então se nós olharmos aqui na frente, parece que nós vivemos durante 70 anos da nossa vida. 70년이 긴 것처럼 보이지만 사실 그렇게 긴 시간이 아니에요. Então 70 anos da nossa vida parece longa, mas não é tão longo assim. 이 어떤 학자들이 이 70년이란 인생을 산다면 어디에 시간을 쓰는지를 조사했습니다. Então vários pesquisadores, eles pesquisaram e verificaram o quanto as pessoas perdem o seu tempo. 열심히 돈 버는데 일하는데 17년을 일한대요. As pessoas eles gastam a sua vida durante 17 anos só para trabalhar. 그리고 잠자는데 23년. E eles gastam 23 anos só para dormir. 거의 24시간 중에 8시간 자잖아요. Então, durante 24 horas as pessoas geralmente dormem 8 horas. 인생의 3분의 1을 자는데 쓰는 거예요. Então ele gasta 1/3 da sua vida só para dormir. 먹는데 7년. Eles gastam 7 anos só para comer. 어떤 사람 한 10년 먹는 사람도 있을 거예요. Tem gente que gasta 10 anos. 그리고 화내는데 5년. E eles gastam 5 anos para ficar bravo. 너무 아깝잖아요. 화내는데 5년. Então você desperdiça 5 anos da sua vida para ficar com raiva. 그리고 웃는 데는 89일밖에 안 돼요. E para sorrir, as pessoas gastam em torno de 89 dias. 우리 화내면 안 돼요. Nós não podemos ficar bravos. 웃어야 돼요. Nós precisamos sorrir. 근데 성경을 공부하는 데는 우리가 시간을 얼마나 쓰냐 그거예요. Mas para aprender e escutar a palavra do Senhor Deus, quanto tempo nós gastamos? 우리 많은 몇 년씩은 시간을 못 내더라도요.
정말 이번 일주일은 시간을 냅시다. Talvez nós não consigamos ter o tempo suficiente para vir à igreja, ficar na igreja todos os horários, mas nós precisamos ter um tempo para participar da conferência durante uma semana. 7일 다 내라는 게 아니에요. Eu não estou falando para você vir todos os 7 dias. 하루에 2시간씩만. Não quero que você gaste todo o seu tempo durante 7 dias, mas são 2 horas ao dia, por dia. 하나님을 위해서 하나님 말씀을 배우는데 하루에 2시간도 못 낸다면 말이 안 되죠. Então, se você não gasta 2 horas da sua vida para aprender a palavra do Senhor Deus, isso realmente não tem lógica. 자, 예수님이 한 사람의 이야기를 하고 계십니다. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre um homem. 자, 여기 누가 한번 읽어주시죠. Alguém poderia ler essa palavra? E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. 한 부자가 이렇게 농사도 잘 됐습니다. Então, um homem rico, né, realmente ele estava com grande fartura nos seus negócios. 원래 부자인데 또 돈을 많이 벌게 된 거예요. Então, ele já era rico, mas ele ficou mais rico em abundância. 그래서 이 부자가 자기 인생을 자 이제 이렇게 계획을 합니다. E assim ele começa a planejar a sua vida. 새로운 창고를 짓고 내 모든 재산을 거기에 다 쌓아둬야겠다. Ele fala que vai criar um celeiro novo para colocar toda a sua herança naquele lugar. 평생 쓰고도 남을 엄청난 재산을 쌓아두는 거예요. Então ele queria ajuntar todas as suas heranças, todos os seus bens materiais para viver a vida toda, sem falta. 우리도 이렇게 돈이 많으면 좋겠죠. Então nós também seríamos muito felizes se tivéssemos esse dinheiro, não é? 그리고 이 부자의 인생 계획은 이제 평생 먹을 재산을 쌓아뒀으니까 이제 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자, 이게 인생 계획이에요. E o plano dele na sua vida era descansar, comer, beber e ter folga. 이 부자의 계획은요, 어쩌면 모든 사람의 계획일 수도 있어요. Realmente esse plano desse rico talvez seja o plano de todas as pessoas. 우리도 많은 돈을 벌어놓고 편안하게 나중에 쉬고 먹고 여행 다니고 즐기고 싶잖아요. Realmente nós também trabalhamos para juntar dinheiro para futuramente comermos, bebermos, viajarmos e passearmos, não é? 모든 사람이 원하는 삶을 이 사람은 살고 있는 거예요. Então esse homem ele está vivendo a vida que todas as pessoas desejam viver. 이제 이 사람의 인생은 너무나 좋아 보입니다. Então a vida dessa pessoa parece muito boa. 누구나 부러워하는 인생을 살고 있어요. Então ele está realmente vivendo uma vida que as pessoas têm inveja. 그런데 문제는 그 다음입니다. Mas o problema é depois disso. 하나님이 말씀하십니다. 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾겠다. Mas Senhor Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. 영혼을 도로 찾는다는 건 그 사람 오늘 밤에 죽는 거예요. O que é Senhor Deus tomar a alma, o espírito dele? É porque Senhor Deus vai levar ele com ele. 죽을 때 영혼이 빠져나갑니다. Porque quando você morre, o seu espírito ele sai. 오늘 밤에 네 영혼을 내가 도로 찾겠다. Então Senhor Deus ele vai tomar a tua alma. 그러면 네가 모아놓은 재산은 누구 것이 되겠느냐? E o que tens preparado para quem será? 자, 우리 여기 아싱부터 끝까지 한번 읽어봅시다. Vamos ler vamos todos juntos começando no assim. 자, dois. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. 자기를 위해서 자기 이 세상에서 인생을 위해서 많은 걸 준비해요. Então ele começa a juntar várias coisas para si mesmo. 그런데 하나님께 대해서는 왜 아무것도 준비하지 않느냐는 거예요. Mas por que eles não preparam as coisas para o Senhor Deus? 하나님 만날 준비하셨습니까? Vocês já se prepararam para encontrar com o Senhor Deus? 우리는 하나님을 믿든지 안 믿든지 누구나 다 하나님을 만나야만 합니다. Então, querendo ou não, realmente nós somos obrigados a encontrar com o Senhor Deus depois da nossa morte. 이 사람처럼 어느 날 하나님이 내 영혼을 찾으실 날이 올 거예요. Realmente, como este homem, um dia o Senhor Deus vai tomar a alma dele. 그날이 언제인지 몰라요. Realmente ninguém sabe qual dia será. 오늘도 많은 사람이 브라질에서 죽었습니다. Hoje também muitas pessoas, muitos brasileiros morreram. 오늘 밤에 죽는 사람이 또 있을 거예요. E com certeza esta noite existirá várias pessoas que vão morrer ainda. 언젠간 나도 죽을 겁니다. Uma hora eu também irei morrer. 우리 하나님 만날 준비를 하고 살아야 됩니다. Então nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor Deus. 이번에 하나님 말씀을 배우면서 그 준비를 하자는 거예요. Então, nós precisamos nos preparar aprendendo a palavra do Senhor Deus. 여러분 솔로몬 왕을 아세요?
Vocês conhecem o rei Salomão? 아주 유명한 왕이죠. Ele é um rei muito famoso. 역 최고 부자입니다. Ele era o homem mais rico do mundo. 모든 그릇과 컵, 숟가락, 포크 이런 게 전부 다 금이었어요. 금, 순금. Todo o prato, colher, garfo, o copo, tudo dele era ouro. 그리고 부인이 1000명이었습니다. E ele tinha 1000 esposas. 그리고 가장 IQ가 높고 똑똑한 사람이에요. E ele era a pessoa que tinha o QI mais avançado. Era a pessoa mais inteligente no mundo. 그는 모르는 게 없었습니다. Ele não tinha nada que ele não sabia. 그리고 그는 Não 또 soubesse. 왕이었어요. E ele também era rei. 그러니까 그 세상 사람들이 부러워하는 모든 걸 가진 사람이 솔로몬이에요. Então ele realmente era um homem que as pessoas invejavam a vida dele. 모든 사람이 갖고 싶어 하는 것을 솔로몬은 다 가졌던 Então 사람입니다. tudo que o Salomão queria, ele conseguia. 우리는 솔로몬이 가진 것을 나도 얻어보고자 열심히 살잖아요. Realmente nós também vivemos a nossa vida com grande esforço para ter e conquistar as coisas que o Salomão teve. 하나님이 솔로몬에게 다 주셨습니다. Senhor Deus, ele permitiu todas as coisas para Salomão. 그리고 하나님이 물으셔요. 솔로몬아, 너 다 가져보니까 어떻더냐 묻습니다. E assim Senhor Deus pergunta para Salomão: Salomão, agora você que tem todas as coisas, como você se sente? 여러분 전도서 이 솔로몬이 쓴 전도서예요. Eclesiastes é o livro que o Salomão escreveu. 솔로몬 이렇게 고백했습니다. E o Salomão ele fala desta forma. 같이 한번 읽겠습니다. Vamos dizer todos juntos. 도이스. Palavras do pregador. 헛되다라는 표현을 5번이나 썼습니다. Ele usou a vaidade 5 vezes. 모든 게 다 헛되다는 거예요. Então para ele tudo é vaidade. 많은 여자도 헛되고 Várias mulheres é vaidade. 왕이라는 직업도 헛되고 Você ter uma posição de rei é vaidade. 많은 돈도 헛되고 Muito bens materiais, dinheiro é vaidade. 많은 사람들이 부러워하는 이 지식도 헛되고 Até a sabedoria que muitas pessoas invejavam era vaidade. 이런 영광도 다 헛되다. Toda a glória que ele tinha também era vaidade. 이것을 위해서 평생을 사는데 이거 다 헛되다 그거예요. E ele viveu a vida toda usufruindo todas essas coisas, mas para ele era vaidade. 여러분 이 많은 걸 가져도 하나님을 모른다면 무엇이 유익하겠어요? Tendo todas essas coisas, mas você não conhecer a Senhor Deus, qual é a lógica disso? 여러분 이런 것들은 중요한 것들이지만 하나님을 모르면 아무 의미가 없어요. Realmente essas coisas são importantes, mas se você não conhece a Senhor Deus, não tem nenhum significado. 여러분 우리 인생이 그렇게 길지 않습니다. A nossa vida não é tão longa assim. 여러분 제가 젊어 보이죠? Vocês acham que eu sou jovem, não é? 그런데요. 벌써 인생의 절반을 살았습니다. Mas eu vivi já a metade da minha vida. 지금까지 살아온 만큼만 더 살면 저는 죽어요. Se eu viver a quantidade que eu vivi até hoje, futuramente eu irei morrer. 제가 어렸을 때부터 지금까지 생각해 보면요. 별로 한 게 없어요. E se eu paro para pensar desde a minha infância até hoje, eu percebo que eu não fiz quase nada. 이런 생각을 하면 깜짝 놀랍니다. Quando eu penso essas coisas, eu fico assustado. 벌써 절반을 살아버렸네. Nossa, eu vivi já a metade da minha vida. 별로 한 것도 없는데. Eu não fiz quase nada na minha vida. 여러분 우리도 이럴 때가 있었잖아요. Realmente, teve uma época que nós éramos assim, 있었죠. não é? 좀 큽니다. Depois você cresce, 가장 예쁠 때가 있죠. então tem a parte que você era mais bonito 조금씩 늙어갑니다. e começa a envelhecer 주름이 생겨요. e começa a surgir rugas, 흰머리도 생깁니다. começa a surgir cabelo branco, 몸도 아파요. o corpo começa a ficar dolorido. 이제 하나님 여러분 몸이 점점점 아파온다는 건 뭘까요? Você sentir dor no corpo, o que significa isso? 조금만 일하면 피곤해. Vamos dizer que você trabalha um pouco e já fica cansado. 아, 내가 하나님 만날 때가 가깝구나. Isso significa que você já está próximo para encontrar com o Senhor Deus. 그거 아셔야 돼요. Vocês precisam saber disso. 사람들은 자기 병만 고치려고 그래, 병만. As pessoas eles só querem curar da sua doença. 몸이 아프다는 건요. 너 하나님 만날 준비. 하나님이 주시는 경고예요. E você está com dor no corpo, isso é um aviso que o Senhor Deus está dando para vocês que vão encontrar com ele. 병 고치려고 자꾸 병원 매직구만 찾아갈래. As 매직구. pessoas eles só vão para um médico para consertar a sua doença. 여러분 성경을 찾아가야 돼요. 성경. Mas vocês precisam ir atrás da Bíblia. 너 하나님 만날 때 가깝다. 아, 아파. Quando o Senhor Deus ele dá um aviso, você está próximo de encontrar com o Senhor Deus. Ah, eu estou com dor. 그 기억하셔야 됩니다. Vocês precisam saber disso. 금방 늙지요. Então, rapidamente você envelhece. 그래서
시편 기자는요 자기 인생을 이렇게 고백했습니다. Por isso o escritor de Salmos, ele fala desta forma. 우리 인생이 날아간다 그래서 Ele 날아간다. fala que a nossa vida ele vai passando rapidamente. 우리 연수가 70이고 건강해봤자 80살이다. Então a nossa vida chega aos 70 anos e se algum pela nossa robustez chega até 80 anos. 인생이 금방 간다는 거예요. Então a nossa vida passa rápido. 여러분 여기 조금 60살 이상 연세 드신 분도 계시죠? Eu acredito que existam pessoas aqui com mais de 60 anos. 이놈 메시아 인생이 길던가요 짧던가요? Então para você, irmão Messias, a vida era longa ou curta? 런가. 길게 사셨지만 사실 금방 지나가요. Ele viveu uma vida bem longa, mas passou tão rápido. 이거 한번 보시죠. Olhe bem aqui. 자, 아기가 태어났습니다. O bebê nasceu. 엄마 뱃속에서요 땅 속으로 들어가는데 얼마 안 걸리죠. Então, desde que ele nasceu até entrar embaixo da terra, não durou tanto tempo, né? 총알처럼 빨래 우리 인생이. Então, a nossa vida é tão rápido quanto um tiro de bala. 우리 인생이 너무 짧아요. A nossa vida é muito curta. 우리가 살아 있을 때 하나님 만날 준비하셔야 됩니다. Então, enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor Deus. 그래서 이번 주는요 시간을 저녁 때 꼭 내셔야 돼요. Por isso, essa semana eu quero que vocês possam realmente ter horários disponíveis para participar da conferência. 마귀는 어떻게든 이 말씀을 하나님 말씀을 못 듣게 할 거예요. Satanás continuamente ele vai trabalhar para que vocês não escutem essas palavras. 피곤하게 하고 Vai fazer vocês ficarem cansados. 어디 아프게 하고 Vão fazer vocês ficarem doentes. 중요한 일이 생기게 하고 Vão fazer surgir realmente compromissos importantes. 뭐 어떤 사람을 또 만나야 될 일이 생기고 Ou vocês vão precisar encontrar com algumas pessoas. 근데요 하나님 만나는 게 더 중요해요. Mas é mais importante você encontrar com o Senhor Deus. 모든 거 다 뒤로 하고 하나님 말씀 들으러 오셔야 돼요. Vocês podem deixar todas as coisas para trás e ouvir a palavra de Deus. 여러분 이 사람이 누군지 아세요? Vocês sabem quem é esse homem? 이 사람이 여러분 이 회사는 알죠? Vocês conhecem essa empresa? 세계에서 가장 많이 팔리는 핸드폰을 만들어 놓은 회사죠. 삼성. Ele é uma empresa que mais vende celulares no mundo. É a Samsung. 이 삼성을 만든 회장님입니다. Então, ele é um representante que criou o Samsung. 지금은 돌아가셨어요. Ele já faleceu. 지금은 이 사람의 아들 손자가 회장이에요. Então, agora quem é o representante? Quem é o dono dessa empresa? É o seu neto. 여러분, 이 분이 돌아가시기 전에 중요한 질문을 했습니다. E esse homem, antes de ele morrer, ele perguntou várias perguntas importantes. 이분은 한국에서 가장 부자예요. Ele é o homem mais rico na Coreia. 그런데 의사가 이제 얼마 남지 않았다는 선고를 의사가 했어요. E assim o médico, ele encontrou com o médico e o médico disse: você não tem muitos dias de 병을 vida. 고칠 수 없습니다. Não tem mais como curar a sua doença. 아무리 돈이 많아도요. 하나님이 부르시면 죽어야 돼요. Então, mesmo que ele tenha muito dinheiro, se o Senhor Deus chama, ele precisa morrer. 뭐 죽음은 모든 사람에게 똑같아요. Porque a morte, ele realmente a morte está para todas as pessoas. 최고 부자도 한 번 죽고 거지도 한 번 죽어요. O mais rico vai morrer uma vez e o mendigo também vai morrer uma vez. 이 회장님이 자기가 죽는다는 것을 알고 유명한 카톨릭 신부님을 불렀어요. Esse grande dono da grande empresa, ele sabendo que iria morrer, ele chamou um padre da igreja católica. 원래 이분은 하나님을 믿는 사람이 아니었거든요. Porque este homem, ele na verdade não acreditava em Deus. 그런데 죽음에 임박하니까 하나님을 찾는 거예요. 하나님. Mas chegando perto da sua morte, ele começou a procurar o Senhor Deus. 아주 비밀리에 신부를 불렀습니다. E realmente, cuidadosamente, ele chamou um padre. 그리고 24가지 질문을 해요. E ele perguntou 24 perguntas. 근데 그게 몇 년 전에 신문에 실렸습니다. Mas alguns anos atrás, realmente, essas perguntas foram publicadas no 몇 jornal. 가지만 찾아보겠습니다. Vamos ver algumas 자, 첫 perguntas. 번째 질문이
하나님이 존재한다는 걸 어떻게 증명하냐는 거예요. Primeiro é como provar a existência de Deus. 이분도 하나님이 계시다는 걸 알고 싶었던 것 같아요. Então eu acho que também ele queria saber quem era o Senhor Deus. 아니 하나님이 계시다고 하는데 안 보이는 하나님을 어떻게 믿을 수 있냐? Ah, vocês falam que Deus existe, mas como consegue acreditar em Deus que você não consegue ver? 그리고 두 번째 질문이 하나님이 모든 것의 창조자라는 걸 어떻게 알 수 있냐? E a segunda pergunta é como pode evidenciar que Deus é criador? 정말 하나님이 해와 달과 별을 만드신 분이라는 걸 어떻게 하냐? Como vocês sabem que o Senhor Deus criou os céus e a terra e todo o universo? 세 번째 질문은 사람도 진화된 거 아니냐? E a terceira pergunta, será que o homem não evoluiu? 하나님이 만드신 게 아니라 그냥 저절로 된 거 아니야? Ah, não foi o Senhor Deus que fez, não foi a teoria da evolução? 우리 학교에서 진화론 배웠잖아요. Realmente na escola eles aprendem sobre a teoria da evolução. 근데 진화는 한 번도 과학적으로 증명된 적이 A 없습니다. teoria da evolução, ele não consegue ser provado até hoje cientificamente. 자, 여기 그리고 하나님이 인간을 사랑했다면 왜 인간에게 고통을 주셨다는 E 거예요? a outra pergunta, por que existe sofrimento e dor para a humanidade se o Senhor Deus existe? 왜 이 세상에는 그렇게 악한 것이 많냐 그거. Por que neste mundo existem várias coisas maus? 하나님이 계신데 왜 이 세상에는 죄가 그렇게 많냐 그거예요. Por que realmente neste mundo existem vários pecados se existe o Senhor Deus? 아니 하나님이 계신데 왜 이렇게 나쁜 사람이 더 잘 사냐 그거예요. Se existe o Senhor Deus, por que as pessoas más vivem melhor que nós? 그리고 성경이 하나님의 말씀이라는 걸 어떻게 알 수 있냐? E outra, como a Bíblia foi feita? Como é que a Bíblia foi formada? 성경이 하나님 말씀이라고 하는데 이게 진짜 하나님 말씀이라는 걸 어떻게 하냐? Ah, falam que a Bíblia é a palavra do Senhor Deus, mas como você consegue provar isto? 그냥 이거 사람이 지어낸 거 아니야? Realmente isso não foi um homem que escreveu? 그리고 영혼이란 건 또 뭐냐? E outra pergunta que ele fez, o que é espírito? 사람 속에 영혼이 있다고 하는데 영혼이 뭐냐? Ah, dentro do homem existe o espírito, mas o que é espírito? 그리고 사람이 죽은 뒤에 그 영혼은 천국이나 지옥으로 간다고 하는데 그걸 어떻게 믿을 수 있냐? Então, quando o homem morre, ele realmente existe o espírito e diz que vai para o céu ou o inferno. Como você consegue acreditar nisso? 그냥 죽으면 그냥 다 없어지는 끝나는 거 아닌가요? Não é será que quando eu morro acaba todas as coisas? 그냥 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 게 최고 아닌가요? Será que você comer bem, viver bem não é o melhor deste mundo? 자, 그리고 부자가 천국 들어가는 것이 낙타가 바늘구멍 들어가는 것보다 더 어렵다고 하는데 그러면 부자는 다 죄인이냐? E a Bíblia fala que realmente o rico para entrar no reino de Deus é tão difícil como um camelo passar na ponta de uma agulha. Então, que significa que todos os ricos vão para o inferno? 이 사람은 최고 부자잖아요. Porque ele era o homem mais rico. 그러니까 내가 혹시 나 천국 못 가는 거 아니냐 불안한 거예요. E assim ele começou a ficar nervoso, questionando a si mesmo, será que eu não consigo entrar no céu? 두려움이 있었어요. E ele tinha medo. 여러분, 물론 부자도 천국 갈 수 있습니다. Claro que rico também consegue entrar no reino de Deus. 하지만 마음이 부자인 사람은 천국 가기 어려워요. Mas as pessoas que são ricos dentro de seus corações, essas pessoas têm dificuldade para entrar. 마음이 부자라는 건요. 이 세상의 소망을 가득 가지고 있는 사람. Você ser rico dentro do seu coração significa que você tem várias esperanças neste mundo. 천국과 하나님에 대해서는 별 관심이 없고 이 세상에서 성공하고 이 세상에서 행복하게 잘 사는 오직 그것에 몰두하는 사람은요. 말씀을 들어도 깨닫기 어려워요. Então as pessoas não têm esperança em Senhor Deus ou no reino de Deus, mas só têm esperança no mundo, querendo ter sucesso, querendo ter vida e não conseguem prestar atenção na palavra. 마음이 하나님께 향해야 돼요. Porque o coração precisa estar voltado para Senhor Deus. 그리고 마지막 질문이 지구의 종말은 오는가? E a última pergunta que ele fez foi: será que o fim do mundo virá? 이 세상이 언젠간 끝나냐 그거예요. Então dia esse mundo vai acabar? 그런데 여러분 이 모든 질문에 대한 답이 성경에 있다는 거 아세요? Mas vocês sabem que todas as perguntas que ele fez, a resposta está na Bíblia? 이 회장님이 이 질문에 대한 답을 얻고 돌아가셨는지 모르겠어요. Eu não sei se esse grande representante da Samsung ele conseguiu obter as respostas antes de morrer. 그런데 우리는 이것에 대한 답을 꼭 얻어야 됩니다. Mas nós precisamos ter essa resposta. 우리도 죽음 앞에 서면 이 회장님이 했던 질문과 똑같은 질문을 마음속에 하게 될 거예요. Quando nós estivermos à beira da nossa morte, nós iremos perguntar igual como ele perguntou para as 지금은 pessoas.
사는 게 바쁘니까 이런 질문 잘 안 하죠. Agora vocês estão ocupados para viver, então vocês não questionam isso para si mesmos. 하지만 내가 죽음 앞에 서면요, 이 질문을 하게 돼요. Mas quando eu estiver na beira da minha morte, eu vou começar a perguntar e questionar a mim mesmo. 죽음 앞에 서면 어떻게 해야 돈 많이 버는지 생각하지 않습니다. Quando as pessoas estão à beira da morte, eles não pensam como vai ficar mais rico. 죽을 때가 되면요, 어디 가면 맛있는 음식이 있는지 그거 생각하지 않아요. Quando está perto da sua morte, ele não procura lugares onde vai comer. 이 회장님이 했던 질문과 똑같은 질문을 우리도 하게 됩니다. Com certeza nós iremos perguntar do jeito que esse homem perguntou. 이번 주에 이 질문에 대한 답을 얻읍시다. Eu quero que vocês possam conseguir essas respostas durante essa semana. 아셨죠? Entenderam? 예, 우리 꼭 이번에 답을 얻읍시다. Então nós vamos conseguir essas respostas durante a semana, tá bom? 따봉? 7명만 대답했어요. Só 7 pessoas responderam. 자, 우리 여기 함께 같이 읽어보겠습니다. Vamos ler todos juntos essa palavra. dois. Deus é Espírito. 하나님은 영이시다 그랬어요. Fala que Senhor Deus é Espírito. 하나님은 영으로 계시기 때문에 눈에 보이지 않습니다. Então, já que Senhor Deus é Espírito, nós não conseguimos ver a existência dele. 그리고 여기 디모데전서 6장 16절에 보면 하나님을 아무 사람도 보지 못했다 그랬어요. E no 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, Senhor Deus, ele fala que nenhum homem consegue ver o Senhor Deus. 하나님을 볼 수 없다 그랬습니다. Ele fala nenhum dos homens viu e nem pode ver. 여러분, 우리 눈을 뜨고 태양을 똑바로 쳐다볼 수 있어요? Será que vocês conseguem abrir os seus olhos e olhar para o sol? 여러분, 태양을 선글라스 끼지 않고 이렇게 똑바로 쳐다볼 수 있습니까? Sem o protetor, sem o óculos de sol, será que você consegue olhar para o sol diretamente? 여러분, 몇 초만 똑바로 쳐다봐도 눈이 멀어버릴 거예요. Se você olhar alguns segundos, seu olho fica cego. 여러분, 하나님이 만드신 태양도 우리 맨 눈으로 보지 못하잖아요. O sol que Senhor Deus criou, nós não conseguimos olhar diretamente para ela. 근데 이렇게 불완전한 눈을 가지고 어떻게 완전하신 하나님을 볼 수 있겠어요? Então, esses olhos tão instáveis assim, será que nós conseguimos ver o Senhor Deus? 하나님은 빛 그 자체이십니다. 빛이셔요, 하나님. Senhor Deus é a luz, Ele é a luz. 태양빛보다 훨씬 더 강한 É 빛이십니다. uma luz muito mais forte do que a luz do sol. 그 눈을 우리가 이런 눈을 가지고 하나님을 어떻게 볼 수 E 있겠어요? com esses olhos, como nós poderemos ver o Senhor Deus? 그래서 하나님이 나를 보고 살 자가 없다 그랬습니다. 나를 보고 살 수 없다. Aí Senhor Deus diz que não existe nenhum homem que pode me ver e viver. 그런데 우리가 하나님을 눈으로 볼 수는 없지만 하나님이 계신 건 알 수 있어요. Então, realmente nós não conseguimos ver o Senhor Deus, mas nós podemos saber sobre a existência dele. 여러분, 바람은 눈에 안 보이잖아요. O vento nós não conseguimos ver aos nossos olhos, 근데 바람이 분다는 건 알 수 있죠. mas nós sabemos que venta. 나뭇가지가 흔들리고 빨래가 흔들리면 바람이 부는 건 알 수 있어요. Quando os galhos se movimentam, quando a roupa estendida começa a balançar, nós sabemos que existe o vento. 여러분, 손바닥에 세균 보여요? 세균? Vocês conseguem ver a bactéria nas suas mãos? 한 500마리쯤 있을 텐데. Com certeza vai existir mais de 500 tipos na sua mão. 여러분, 세균 안 보이니까 너무 감사하잖아요. Vocês não conseguem ver, por isso que vocês agradecem a Deus. 근데 실제 세균이 몇백 마리씩 있거든요. Mas aqui existem milhares e milhares de bactérias. 이거 보이면요, 우리 못 살아요, 못 살아. Se nós conseguimos ver essas bactérias, nós não conseguiremos 살 viver. 수가 없어요. Por quê? Não conseguimos viver vendo essas bactérias. 근데 현미경으로 보면 다 보입니다. Mas se nós olharmos microscopicamente, nós conseguimos ver todas as bactérias. 그래서 우리도 여러분, 하나님을 볼 수 있는 방법이 있어요. Por isso, tem uma maneira de ver o Senhor Deus. 여러분, 이 사람 아세요? Vocês conhecem esse homem? 모르면 안 되죠. Não tem como não saber. 브라질리아를 설계하고 만든 분입니다. Ele é o homem que construiu Brasília e planejou Brasília. 오스카 니마이어요? É, 오스카 니마이어? Oscar Niemeyer. 굉장히 천재 설계사, 건축가죠. Eles falam que ele é um grande arquiteto, um gênio da arquitetura. 이 사람 혹시 만나본 분? Tem alguém 직접. que já conheceu ele pessoalmente? 직접 만나본 사람? 직접 alguém já 만나서 얘기하고 차 마시고 밥 먹어본 사람? Alguém já encontrou com ele, conversou com ele, já almoçou com ele? 우리 이분을 직접 보지는 못했습니다. Nós não conseguimos ver ele pessoalmente, não é? 하지만 이분이 만든 건축물들을 보면 이 사람이 어떤 분인지 알 수 있어요. Mas quando nós olhamos a construção, as obras que ele fez, nós podemos saber que é o Oscar Niemeyer.
몇십 년 전에 만들었는데요. 너무나 현대적이에요. Ele construiu realmente esses prédios há vários anos atrás, mas podemos ver que ele é muito moderno ainda. 저 이거 보고요. 여기 와서 정말 놀랐어요. Quando eu vim para Brasília e eu olhei a construção que ele fez, eu fiquei assustado. 야, 이걸 60, 70년 전에 만들었다니. Ah, como é que ele conseguiu construir esse prédio, esse edifício há 60, 70 anos atrás? 정말 브라질리아가 세계 최고로 발전된 도시였던 거예요. Então, naquele tempo, Brasília era uma cidade muito bem estruturada. 우리는 이분이 만든 작품, 이분이 쓴 책이나 이분의 어떤 그런 글들을 읽어보면요, 아, 이 사람이 어떤 사람이구나 알 수 있습니다. E quando nós olhamos para a construção dele, quando nós lemos o livro dele, quando nós olhamos para a frase que ele disse, nós podemos saber que tipo de pessoa ele era. 직접 만나보지 않아도 알 수 있는 거예요. Então, mesmo eu não encontrando pessoalmente com ele, eu posso saber quem ele é. 마찬가지로 눈에 보이지 않는 하나님을 알 수 있는 방법들이 있는 E 거예요. da mesma maneira, tem vários métodos de saber quem é o Senhor Deus. 지금부터 중요합니다. E isso agora é muito importante. 졸고 있는 분이 2명 계셨어요. Existem duas pessoas que estão querendo 저를 dormir. 따라해 보세요. 여기 깍지를 끼세요. 깍지. Façam, me sigam, cruzem os dedos, 자, 손바닥이 밖으로 보여야 되면 손바닥 밖으로. que vocês possam estender os seus braços para fora, 1, 2, 3, 4, 5. 자, 왼쪽으로. para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. 다시 오른쪽. direita, 1, 2, 3, 4, 5. 자, 하늘로. para cima, 1, 2, 3, 4, 5. 자, 뒤로. para trás, 완전히. para lá para trás. 1, 2, 3, 4, 5. 예, 됐습니다. Obrigado. 하나님 말씀을 배우는데 졸면 안 됩니다. Vocês não podem dormir enquanto aprendem a palavra de Deus. 자, 여기 하나님은 눈에 보이지 않지만 하나님을 볼 수 있는 방법이 5가지가 있어요. Então nós não conseguimos ver o Senhor Deus, mas nós podemos saber a existência dele através de 5 coisas. 첫 번째가 비블리아 성경입니다. A primeira coisa é a Bíblia, 이 성경은 하나님의 말씀이잖아요. porque a Bíblia é a palavra do Senhor Deus. 우리가 니마이어를 보지 못했어도 그 사람의 책을 읽어보면 그 사람이 누군지를 알 수 있잖아요. Realmente nós não conhecemos o Oscar Niemeyer, mas nós podemos saber quem é ele através dos livros dele. 성경을 배우면 하나님이 어떤 분인지 알 수 있어요. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos saber quem é Senhor Deus. 그리고 인간의 영혼은 바로 하나님의 형상이에요. E a alma humana, ela foi feita de acordo com a imagem do Senhor Deus. 하나님의 모습을 우리 속에 넣어 주셨어요. Senhor Deus, ele colocou a sua imagem, a semelhança a nossa a sua imagem em nós. 우리 사람에게는 양심이 있죠. Dentro de nós existe uma coisa chamada consciência. 그 하나님이 주신 선한 마음입니다. Essa consciência é um bom coração que o Senhor Deus nos permitiu. 사람은 선한 걸 좋아하고 악한 걸 싫어해요. O homem, ele gosta de coisas boas e detesta as coisas ruins. 배우지 않아도 선한 걸 좋아합니다. Mesmo que ele não tenha aprendido, ele deseja e ele gosta das coisas boas. 왜냐하면 선하신 하나님의 그 형상이 내 안에 들어가 있기 때문에 Porque 그래요. realmente o Senhor Deus, que é puro e santo, ele está dentro de nós. 이 양심이 있다는 건요, 진화론으로서는 설명이 안 되는 Então 거예요. a consciência, nós temos a consciência e isso não tem como ser explicado através da teoria da evolução. 그리고 이 하나님, 이 우주 만물은 하나님의 작품입니다. E o universo realmente é uma obra de arte que o Senhor Deus fez. 이 여기 국회의사당 같은 걸 보면 오스카 니마이어의 그 작품을 보고 솜씨를 알 수 있잖아요. Então quando nós olhamos o Congresso e o Parlamento, nós podemos ver as obras que o Oscar Niemeyer fez. 이 자연을 보고도 우리는 하나님을 알 수 있어요. Então quando nós olhamos para a natureza, nós podemos saber quem é Senhor Deus. 그리고 역사는 하나님의 섭리입니다. 섭리. E a história, 하나님의 어떤 뜻. e a história é a vontade de Senhor Deus. 역사를 공부하면요, 하나님이 어떻게 일하시는지를 알 수 있어요. Então quando você estuda a história da humanidade, você pode saber como é que o Senhor Deus trabalha. 그리고 특별히 이스라엘 민족을 통해서는 하나님을 더 자세히 알 수 E 있습니다. especialmente através de Israel, nós podemos saber mais detalhadamente sobre o Senhor Deus. 하나님의 백성이거든요. Porque é um povo escolhido do Senhor Deus. 하나님을 증거하시기 위해서 선택한 민족입니다. Então, para o Senhor Deus ele se manifestar, ele escolheu um povo que é Israel. 그래서 이번 주에 이런 것들을 공부할 겁니다. Por isso nós iremos aprender essas palavras durante a semana. 공부하면 하나님이 계시구나 알 수 있어요. Então, quando nós estivermos estudando, nós podemos saber, o Senhor Deus verdadeiramente existe. 성경이 사실이구나. A Bíblia é verdadeira.
그리고 천국 갈 수 있는 믿음을 가질 수 E assim 있습니다. vocês conseguem obter a fé para entrar no reino dos céus. 자, 여기 성경은 이렇게 기록이 되어 E a 있습니다. Bíblia ela está escrita desta forma. 우리 여자분들만 한번 읽어보겠습니다. Só as irmãs será que poderia ler essa palavra? dois. 예, 이 성경은 하나님의 감동을 입은 사람들이 하나님께 받아서 기록한 거예요. Então essa Bíblia foi escrita através dos homens de Deus que receberam um sentimento do Senhor Deus para escrever. 사람이 자기 생각을 막 적은 게 아닙니다. Ele não escreveu os seus próprios pensamentos. 하나님의 뜻을 받아서 적은 거기 때문에 이 성경을 하나님의 말씀이라고 해요. Então, já que eles receberam o sentimento do Senhor Deus, inspirados no que o Senhor Deus ele disse, eles escreveram só a vontade do Senhor Deus. 창세기는 모세가 지어낸 것이 아니라 하나님께로부터 받은 말씀을 그냥 받아 적은 겁니다. Gênesis foi Moisés que escreveu e Moisés ele não escreveu o que ele acha, mas o que o Senhor Deus mostrou para ele. 요한계시록 마지막 성경 요한계시록은 예수님의 제자 요한이 하나님으로부터 말씀을 받아서 기록한 O 거예요. Apocalipse também, quem escreveu foi o discípulo do Senhor Jesus Cristo, João, ele que escreveu. 여러분 여기 할아버지가 눈이 침침해가지고 앞이 잘 안 보여요. Então esse senhor idoso, já que ele está com a vista ruim, ele não consegue ver bem à 아유, frente. 상파울로 사는데 아들에게 편지를 써야 되는데 Ah, eu preciso escrever uma carta para o meu filho que mora em São Paulo. 손자야 이리 와라. Ah, meu netinho, venha cá. 할아버지가 부르는 거 받아 적어라. Ah, escreva o que eu estou te dizendo. 그래가지고 할아버지가 쫙 이렇게 말씀을 하십니다. E assim o avô começa a falar e o netinho começa a escrever. 그러면 이제 손자가 이렇게 막 쓰는 거죠. E assim o netinho escreve tudo o que ele disse. 이 글씨는 손자 글씨예요. Então a letra em si é do seu neto, 하지만 그 내용은 누구의 말이에요? mas o assunto que está sendo abordado, quem está dizendo sobre isso? Quem está dizendo? 할아버지의. É o seu avô. 성경은 사람이 기록은 했지만 하나님의 말씀입니다. Então a Bíblia é realmente a palavra do Senhor Deus, mas quem escreveu foi os homens. 그래서 성경을 공부하면 하나님이 어떤 분인지 알게 되는 Por 거예요. isso nós podemos saber quem é Senhor Deus quando nós estudamos a Bíblia. 하나님이 말씀하신 걸 약 40명의 사람들이 기록을 했습니다. E quando o que o Senhor Deus disse, em torno de 40 pessoas escreveram a Bíblia. 자, 여기 예수님 오시기 1500년 전부터 성경은 기록되기 시작했습니다. Então a Bíblia foi escrita 1500 anos antes de Cristo. 그리고 예수님 오신 뒤에 100년 뒤에 성경이 완성이 됩니다. E a Bíblia também foi escrita mais de 100 anos depois de Cristo. 구약 성경, 신약 성경. E assim foi dividido o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 무려 1600년간에 걸쳐서 기록이 됐죠. Então a Bíblia foi escrita em torno de 1600 anos. 40명의 사람들이 기록을 Em 했습니다. torno de 40 pessoas escreveram a Bíblia. 이 사람들은요 서로 다른 장소에 살았어요. Essas pessoas eles viviam em lugares diferentes. 그리고 서로 다른 시대에 E 살았습니다. eles viviam em épocas diferentes. 그런데 마치 한 사람이 쓴 것처럼요. 이 성경을 모아놓고 보니까 딱 다 통해요, 내용이. Mas ao juntar a Bíblia parece que uma pessoa só escreveu, porque todas as histórias estão relacionadas uma com a outra. 이 사람들은 서로 만나본 적도 없는데 어떻게 한 사람이 쓴 것처럼 내용이 통할까? Então os escritores eles nunca se encontraram, mas como é que a história ela realmente tem uma relação? 하나님 한 분이 말씀하셨기 때문에. Porque o nosso Senhor Deus, o único disse: 모세야 적어라. Moisés, escreva isto. 예레미야야 적어라. Jeremias, escreva isto. 다윗아 적어라. Davi, escreva isto. 마태야 적어라. Mateus, escreva isto. 이게요. 하나님 한 분이 여러 사람에게 말씀했기 여러 사람이 적었지만 마치 한 사람이 기록한 것처럼 내용이 똑같은 거예요. Então realmente várias pessoas escreveram a Bíblia, mas parece que uma pessoa só escreveu. 자, 여기 구약 성경 39권이죠. O Antigo Testamento ele é formado através de 39 신약 성경 livros. 27권에서 66권. E 27 livros é o Novo Testamento, tornando 66 livros. 그리고 기록한 사람은 40여 명입니다. E em torno de 40 escritores escreveram a Bíblia. 기록한 장소는 예루살렘, 사마리아, 로마 여러 군데예요. E onde escreveram a Bíblia foi Jerusalém, Samaria, Roma e em vários outros lugares. 하지만 그 저자는 말씀하신 분은 하나님 한 분입니다. Mas o autor dessa Bíblia é Senhor Deus.
여러분 예전에 이제 성경을 거두면 이게 이제 파피루스라는 식물이에요. Aqui é uma planta chamada papyrus. 그 파피루스를 이렇게 넓게 펴서 말려서요. 여기다 기록을 했습니다. E quando você corta o papyrus e estende ela e seca, ela se torna desta forma. 종이가 없었기 때문에. Porque naquele tempo não tinha folhas. 그래가지고 이렇게 길게 이렇게 기록을 해서 둘둘 말았어요. 이렇게. Então as pessoas eles escreviam nesse papyrus rodavam como se fosse um pergaminho. 그래가지고 여러분 이런 항아리 속에 보관하는 거 항아리. E assim 속에. eles guardavam dentro de um vaso. 그런데 놀라운 일이 생겼습니다. Mas acontece uma coisa muito impressionante. 여러분 1940년대에 가장 오래전에 기록된 성경이 발견된 거예요. Em 1940 eles conseguem descobrir a Bíblia mais antiga do mundo. 지금으로부터 2200년 전 성경. É uma Bíblia que foi escrita há 2200 anos atrás. 여러분 그 1940년대가 되기 전 1947년인가요? 그때가 되기 전까지는요. 가장 오래된 성경이 약 1200년 전 성경밖에 없었어요. Então, no ano de 1947, a Bíblia mais antiga era em torno de 1200 anos. 근데 그것보다 1000년도 더 전에 기록된 성경이 발견된 거예요. Mas dia eles conseguiram descobrir uma Bíblia que era 1000 anos ainda mais antigo. 이스라엘 사해 바다에서 발견이 Eles 됐습니다. foram encontrados no Mar Morto de Israel. 이게 발견될 당시 사진이에요. Essa é a foto quando eles descobriram o pergaminho. 이 2200년 전 성경을 다 조사했습니다. E assim eles começaram a pesquisar durante a Bíblia de 2200 anos atrás. 놀라운 일이 생겼어요. Mas eles encontraram uma coisa muito interessante. 지금 우리가 보고 있는 성경과 2200년 전 성경 내용이 똑같아요. A Bíblia que nós estamos lendo agora e a Bíblia de 2200 anos atrás é a mesma Bíblia. 이스라엘과 요르단에서 이걸 최고 보물로 지정했습니다. Então, o Israel e o Jordão eles decidiram que esse pergaminho é o tesouro mais importante desse país. 성경이 조금도 바뀌지 않았어요. Porque a Bíblia em si ela não mudou nem um pouco. 많은 사람들이 의심했거든요. Porque naquele tempo muitas pessoas duvidaram. 이거 나중에 막 사람들이 바꿔 적은 거 아니야? Ah, será que as pessoas não escreveram a Bíblia errado? 이게 예수님 당시의 성경과 정말 똑같은 거 Será 맞아? que a Bíblia que as pessoas tanto falam é o mesmo a Bíblia no tempo de Cristo? 그런 의심이 있었어요. Então as pessoas tinham essa desconfiança. 근데 지금은 아무도 의심할 수 없습니다. Mas agora ninguém consegue desconfiar mais. 2200년 전 성경 지금 성경과 똑같아요. Porque a Bíblia de 2200 anos atrás e a Bíblia de hoje é a mesma Bíblia. Estamos na área de Qumran, na cabeceira de um rio seco que corria perto das ruínas de Qumran, que está associada com os pergaminhos do Mar Morto. Esse local era habitado pelos essênios. Aqui no deserto viviam essênios que não tinham se casado. Nas cidades viviam os casados com suas famílias. Esse era um grupo contemporâneo à época de Jesus e aos apóstolos que viviam aqui no deserto. Eles não estão somente associados às ruínas, mas também às 11 cavernas que contêm manuscritos. São cerca de 2000 cavernas nessa vizinhança. 11 delas contêm pergaminhos. Entre eles estão os livros da Bíblia, como conhecemos, exceto o de Esther. Essa é uma incrível descoberta. Eles estão em hebraico, quando supostamente deveriam estar em aramaico, que é o Velho Testamento que usamos hoje. Eles têm palavras precisamente soletradas. E o livro de Isaías que eles têm é o mesmo que eu e você temos hoje. Atrás de mim, você pode ver no alto do penhasco a caverna 4. Essa caverna possui milhares de fragmentos de pergaminhos. Durante anos, pesquisadores têm juntado esses pedaços com a ajuda de análise por DNA. É um dos lugares mais importantes de toda Israel. E, biblicamente falando, os manuscritos do Mar Morto são a maior descoberta do século XX. 저는 뭐 뭔 소리인지 잘 모르겠지만 맞지요? Eu não entendi bem, mas é isso mesmo, não é? 여기 이 1947년도에 발견이 됐습니다. Então foi descoberto no ano de 1947. 그 전에는 지금으로부터 그러니까 1100년 전 성경, 그러니까 900년 성경이 가장 오래된 성경이었어요. E a Bíblia naquele tempo a mais antiga era 900 anos depois de Cristo. 근데 이것보다도 1000년
천년 전에 기록된 성경이 사해사본이 발견이 된 거예요. Mas agora eles descobriram o manuscrito do Mar Morto, que é o quê? 1000 anos ainda mais antigo. 구약 성경도 우리가 보고 있는 성경과 똑같다는 것이 밝혀졌죠. O Antigo Testamento que nós estamos lendo hoje é o mesmo Antigo Testamento daquele tempo. 자, 성경은 바뀌지 않았습니다. Então a Bíblia não foi mudada. 성경은 사실입니다. A Bíblia é verdadeira. 그 성경은 이렇게 시작합니다. E a Bíblia começa desta forma. 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 도이스. No princípio criou Deus os céus e a terra. 하나님이 창조하셨다는 거예요. Então, o Senhor Deus, Ele criou. 성경 맨 처음은 하나님이 창조하셨다는 걸로 시작합니다. A primeira palavra, o início da Bíblia, ele começa falando que Deus criou. 이 세우스라는 건요, 우주를 말해요. 대우주. Céus significa o quê? O todo o universo. 이 때하는 땅, 지구입니다. E a Terra é o planeta Terra que nós estamos vivendo. 지구와 우주 전체를 하나님이 생겨나게 한 거예요. Então a Terra e todo o universo, quem criou foi o Senhor Deus. 아무것도 없었는데 하나님의 말씀으로 모든 것이 Então 생겨났습니다. realmente não existia nada, mas através da palavra do Senhor Deus, Ele fez surgir. 성경이 창조로 시작한다는 건 하나님이 창조주이심을 선언하는 거예요. Então, quando a Bíblia começa dizendo que Deus é o Criador, significa que o Senhor Deus, Ele está autoproclamando que Ele é o Criador de todas as coisas. 하나님이 누구시냐? 하나님은 모든 걸 시작하신 분입니다. Então, quem é o Senhor Deus? O Senhor Deus é o começo de todas as coisas. 모든 것은 하나님으로부터 시작했어요. Então, tudo começa a partir de Senhor Deus. 태양도 하나님이 O 만드셨어요. sol, quem criou foi Senhor Deus. 사람도 하나님이 O 만드셨어요. homem, quem criou foi Senhor Deus. 내가 하나님으로부터 나왔기 때문에 우리는 하나님을 당연히 알아야 되죠. Então, já que eu vim de Senhor Deus, necessariamente eu preciso saber quem é Senhor Deus. 하나님이 6일간 창조하시고 마지막 날 쉬셨죠. Senhor Deus, durante 6 dias, Ele criou a sua criação e 7 dias, no 7º dia Ele descansou. 첫째 날 빛을 만드시고, Primeiro dia, Ele fez a luz. 둘째 날 하늘을 만드시고, Segundo dia, Ele fez os céus. 그리고 셋째 날 이 식물과 채소를 만드시고, Terceiro dia, Ele fez toda a plantação e todos os vegetais. 넷째 날 해와 달과 별을 만드시고, Quarto dia, Ele fez o sol, os céus e as estrelas. 다섯째 날 물고기와 공중의 새를 만드시고, E quinto dia, Ele fez todos os pássaros e os peixes. 여섯째 날 땅의 짐승과 사람을 E 만드셨죠. todos, no sexto dia, o Senhor Deus fez os animais e o homem. 이 하나님이 모든 걸 창조하셨습니다. Então, o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. 그래서 하나님이 만든 창조한 것을 보시면 하나님이 어떤 분인지를 알 수 있어요. Então, quando nós olhamos detalhadamente o que é Senhor Deus, quem é Senhor Deus, nós podemos ver que Ele é o Criador de todas as coisas. 자, 이걸 누가 한번 읽어주시죠. Alguém poderia ler essa palavra? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 자, 하나님은 눈에 보이지 않습니다. Realmente nós não conseguimos ver o Senhor Deus. 하지만 하나님이 만드신 만물을 보면 하나님의 솜씨가 나타나요. Mas quando nós olhamos para a criação de Senhor Deus, nós podemos saber a habilidade de Senhor Deus. 하나님의 능력이 나타나요. Nós podemos ver o poder de Deus. 그래서 지금부터는 하나님이 만든 이 창조물을 좀 공부하려고 Por 합니다. isso agora nós queremos estudar um pouco sobre a criação de Deus. 야, 하나님이 정말 계시구나. Realmente o Senhor Deus existe. 야, 창조주가 계시구나. Realmente existe o Criador. 이 모든 것이 저절로 된 게 아니구나. Nada neste mundo se fez sozinho. 나를 만드신 분이 계시구나. Realmente existe alguém que me criou. 우린 그 하나님, 창조주 하나님을 알아야 됩니다. Nós precisamos saber sobre esse Deus, o Deus do Criador. 여기 우리 이번에 남자분들만 같이 한번 읽겠습니다. Então agora só os homens irão ler esta palavra. 자, 도이스. 예. 여러분, 생명의 원천, 생명의 근원이 하나님께 있습니다. Então onde é a origem da vida? Onde é o manancial da vida? É o Senhor Deus. 여러분, 진화론은 물질이 생명체가 됐다는 거예요. Então a evolução ela fala que alguma partícula ele se transformou em uma vida. 여러분, 이런 게 바로 이 생명이 없는 게 물질입니다. Então objeto qualquer significa que é isso daqui. 생명이 없는 이런 물질이 아무리 오랜 시간이 지난다고 해서 살아있는 생명체가 될 수 있겠어요? objeto sem vida, sem nada, com o tempo ele consegue se tornar numa vida? 생명이 없는 것에서는 절대로 생명이 나올 수 없습니다. Não tem como uma coisa sem vida se tornar
ter vida futuramente. 생명은 도대체 어디서 왔냐? Então, de onde vem a vida? 여러분, 식물이 살아 있어요. Realmente, as plantas estão vivas. 동물이 살아 있습니다. Os animais estão vivos. 사람이 살아 O 있잖아요. homem também está vivo. 그 살아 있다는 그 생명을 도대체 어디서 왔냐고요, 생명. Então, aonde vem essa vida? De onde veio? 생명의 원천이 하나님께 있습니다. Porque a vida vem do Senhor Deus. 여러분 이거 보세요. Olhe bem aqui. 아이고. 이거 뭐예요? O que é isso? 씨입니다. 씨앗. É semente. 여러분 이거 보면요, 막 아무것도 아닌 것처럼 보여요. Quando nós olhamos para essa semente, parece que ela não tem nada. 움직이지도 demais. 않고. Ela não se move. 죽어 있어요. 죽어 있는 것처럼 보여요. Parece que ela está morta. 이게 뭐 살아 있는 것처럼 안 보입니다. Quando você olha para essa semente, parece que ela está morta. Não movimenta. 그냥 모래처럼 보여, 모래. Parece uma terra, areia. 이거 아무것도 아닌 것처럼 보이잖아요. Então parece que ele não é nada. 그런데 이걸 땅 속에 심고 물을 주고 햇볕을 보면요, 거기서 꽃이 피어나요. Mas quando nós plantamos essas sementes na terra da água e quando ela tem um contato com o sol, ela consegue florescer e dar vários flores. 그럼 이 까만 게 무슨 아무것도 아닌 모래알갱이처럼 보이잖아요. Então esses pontos pretos parecem com areia, não é? Bem pequeno. 근데 이 속에 이런 예쁜 꽃이 들어 있는 거예요. Mas dentro dela existem várias flores. 그 조그만 씨앗 속에 향기가 들어 있습니다. 향기, 냄새. Então dentro dessa semente tão pequena existe também o que? O aroma. 그 씨앗 속에 이렇게 예쁜 색깔이 들어 있어요. E dentro dessa semente também tem essas cores belas. 그 조그만 그 씨앗 속에 이런 예쁜 모양이 들어 Então 있어요. dentro dessa semente existem vários formatos bonitos. 향기가 들어 있어요. Tem cheiro. 여러분 요즘 최첨단 과학자들이 이걸 만들 수 있겠어요? Será que os cientistas mais espertos deste mundo eles conseguem construir isso, fazer isso? 이건 정말 놀라운 기적입니다. Isso é um grande milagre. 여러분 우리 씨앗 꽃 아무것도 아닌 것처럼 보는데 이건 정말 기적 중의 기적이에요. Parece que semente não é nada demais, mas isso é um milagre dos 이 milagres. 조그만 씨앗 속에 나무가 들어 있는 거예요. Dentro dessa pequena semente existe uma grande árvore. 큰 나무가 들어 있어요. Existe um grande árvore lá dentro. 보시죠. Olhem aqui. 꽃이 피죠. Começa a florescer, né? 이게 실제 촬영한 겁니다. Isso eles filmaram. 하나님의 솜씨 보세요. Olhem a habilidade do Senhor Deus. 이 색깔을 누가 만들어요? Quem é que fez essas cores? 이 모양을 누가 만들어요? Quem é que fez essas formas? 이 향기를 누가 만들어요? Quem é que deu esse cheiro? 여기까지만 봅시다. Vamos ver até aqui, 시간이 없으니까. porque nós não temos tempo para assistir. 꽃 하나만 봐도요, 하나님 계시구나 알 수 있어요. Quando vocês olham para uma flor, vocês já conseguem saber que Deus existe. 꽃도 종류가 얼마나 많은지 E 몰라요. flores também existem várias espécies 우리는 그 diferentes. 꽃들 이름도 다 몰라요. Nós não sabemos todo o nome das flores. 이 생명이 도대체 어디서 왔냐? Então, de onde vem essa vida? 하나님께로부터 왔어요. Vem do Senhor Deus. 하나님이 계셔야 안 계셔요? Senhor Deus existe ou não? 하나님은 계십니다. Senhor Deus realmente existe. 한번 따라해보세요. 하나님은
repita comigo. 계십니다. Deus existe. 데우스. 자, 이번에는 또 이번에 우리 자매님들이 한번 Essas 읽어보겠습니다. palavras também, as irmãs que possam ler. 도이스. 하나님이 동물에게 물어보래요. Então, Senhor Deus, ele pede para você perguntar para os animais. 공중의 새에게도 물어보래요. Ele fala para você perguntar para as aves. 누가 이 모든 것을 만드시고 누가 이런 일을 했는지 짐승들에게도 물어봐야 됩니다. Então, nós precisamos perguntar para os animais, quem é que construiu todas essas coisas? Quem é que fez este mundo? 야, 그것들이 너희에게 가르쳐 줄 것이다. E ele fala que essas coisas vão ensinar para vocês. 짐승은요, 하나님이 자기를 만들었다는 걸 압니다. Os animais, eles sabem que Senhor Deus ele os fez. 근데 인간은 똑똑한 척하면서요, 진화됐다고 거짓말해요. Mas o homem, sendo tão inteligente assim, eles dizem que eles vieram da teoria da evolução. 짐승도 아는데 인간은 똑똑하게 만들었는데도 그걸 몰라요, 어리석어져서. Os animais, Senhor, até os animais sabem que quem criou este mundo foi o Senhor Deus, mas o homem que é tão inteligente assim, ele diz que veio da teoria da evolução. 여러분 이거 한번 보시죠. Olhem aqui. 여러분 이게 뭐냐면요, O que é isso? 이게 한국 방송국에서 한 건데요. Isso foi uma emissora da Coreia que fez. 그 저는 이거 처음에 볼 때, 야 무슨 저렇게 큰 개미집이 있어 깜짝 놀랐어요. Quando eu comecei a ver isso primeiramente, eu achei, nossa, como é que tem uma casa de formiga tão grande? 한국 개미집은 땅 속에 있거든, 땅 속에. Porque a casa de formiga na Coreia, ela está no chão. 근데 브라질 와서 봤어요. Mas quando eu vim no Brasil, eu vi. 들판에요, 개미집 막 이렇게 올라와 있어요, 이렇게. No meio de num grande mato, existe uma casa de formiga bem alta. 그 개미집이요, 어마어마한 건축물입니다. Mas essa casa dessa formiga é uma casa muito bem estruturada. 너무 과학적이에요. Ele é muito científico. 그건 사람이 만든 건축물보다 더 과학적이라는 E 거예요. a construção da casa de formiga, ele é tão mais científico e tão mais bem estruturado do que a construção de um homem. 자, 한번 보시죠. Olhem bem. 고대 이집트 중심 성당을 거쳐 많은 건축물들이 있었습니다. Então existem várias construções no mundo. 점점 높아지고 있죠. Cada momento mais as pessoas constroem mais alto. 그런데 개미집은 더 높은 거예요, 사실은. Mas na verdade a casa de formiga, 사람의 키에 비해서 따지면요, 개미 키에 비하면 훨씬 더 높은 겁니다. mas a casa de formiga ela é tão alta. Se for comparar com a altura do homem com os objetos que eles construíram e a formiga com a sua casa, ela é muito alta. 이 개미집입니다. Isso é a casa de formiga. 바위 덩어리 같지만 이곳의 정체는 바로 흰 개미집입니다. 건축술의 핵심은 입으로 벽돌 쌓기. 이 개미가 이걸 짓는 겁니다, 직접. Então as formigas estão construindo a sua própria casa. 이거 보세요. Olhem bem. 도대체 이 거대 우주를 누가 지휘하고 어떻게 운영하는지 그것은 아직도 학계의 미스터리입니다. 흰 개미집은 200만 인구가 함께 살아가는데 200만 마리가 삽니다. Aqui ele mora em torno de 2 milhões de formigas. 여왕 흰개미를 중심으로 병정 흰개미, 일꾼 흰개미가 사용하는 방이 각각 나눠져 있고 그 방들은 모두 방들이 다 역할별로 나눠져 있습니다. Todos os quartos foram separados, divididos especialmente para o dever de cada formiga. 병으로 연결되어 있습니다. 더욱 놀라운 것은 환기시설, 신선한 공기가 밑에서 자, 신선한 공기가 밑으로 들어오고 더러워진 공기는 나가도록 설계가 되어 있습니다. E eles planejaram uma casa de formiga onde existem tubulações onde entra oxigênio fresco e o ar que está lá dentro para sair. 위에서 오염된 공기는 위로 빠져나갑니다. 꼭대기가 뾰족하면 한낮의 뜨거운 태양빛이 집 안으로 지고 꼭대기가 뾰족하게 돼 있죠. As casas deles têm uma ponta, não é? 이 브라질 낮에 뜨거운 햇볕을 최대한 피하려고 이렇게 만든 거예요. Por que eles fizeram uma ponta nas suas casas? Para fugir do sol. 지붕을 너무 놀랍게 만든 거예요. Então 지붕. eles construíram até o telhado bem cientificamente. 나올 수 있죠.
큰 자석처럼 남북 방향으로 길게 서 있는데요. 이것도 같은 위치입니다. 오전에 따뜻한 햇살은 동쪽면이 흡수하고 한낮의 뜨거운 태양을 피하면서 이렇게 남북으로 길게 한다는 거예요. Eles constroem a sua casa em direção ao leste e oeste. 그래서 뜨거운 햇볕은 피하고 밤에 추울 때 그 햇볕을 또 받는 겁니다. E por quê? Porque eles conseguem desviar do sol durante o dia e esquentar a sua casa durante a noite. 온도가 내려가는 오후엔 서쪽면이 빛을 받아들입니다. 다 같은 방향으로 서 있죠. Todas as casas estão no mesmo sentido, na mesma direção. 완벽한 시설을 갖춘 흉내의 집은 100년 넘게 대내어 사용됩니다. 이게 100년 이상 간답니다. 건물이 이게. E 100년 falam 이상. que a casa que as formigas constroem dura mais de 100 anos. 사람이 지은 것도 100년 이상 가기 힘들잖아요. Realmente, até a construção que o homem fez é difícil durar 100 anos. 이렇게 깊숙이 숨어있는 애벌레를 도대체 어떻게 꺼내는 걸까요? 딱따구리입니다. Isso é um pica-pau. 저기 벌레를 찾아 더듬거리는 긴 것이 바로 혀입니다. 길게 빼면 20에서 25cm 될까요? 끈적끈적한 가시로 덮여있는 혀끝이 애벌레를 찾아갑니다. 그의 벌레잡이는 보면서도 믿기지 않습니다. 도대체 이 작은 머리 어디에서 긴 혀가 나오는 걸까요? 혀뿌리 근처에 강한 근육이 수축하면서 혀를 밉니다. 혀가 뿌리 밖으로 튀어나오죠. 이 혀입니다. 혀. Isso é a língua dela. 혀끝엔 가시가 있어 벌레를 찔러 올릴 수가 있습니다. 이렇게 두들길 때마다 머리가 받는 힘은 중력의 1000배. 로켓이 이륙할 때 우주인이 받는 힘의 250배에 달합니다. 놀랍게도 머리는 말짱합니다. 이렇게 해도 머리가 부서지지 않는 것은 스폰지가 있어요. 스폰지. 위에는 Tem um tipo de esponja que protege o cérebro dele. 쿠션이 충격의 대부분을 흡수하기 때문이죠. 야, 이게요. 이게 얼마나 놀랍냐 그겁니다. Então, o quão incrível é isso? 이게 저절로 오냐 그거예요. Será que eles surgiram toda essa capacidade de repente? 이건요 놀랍게 설계된 겁니다. Tudo isso foi planejado incrivelmente. 이 개미에게 어떻게 그렇게 집을 잘 지을 수 있는 기술이 어디서 배웠겠어요? Aonde eles conseguiram essa habilidade para construir tão bem essas casas, as formigas? 이 딱따구리를 이렇게 놀랍게 만든 분이 누구냐 그겁니다. Quem fez esse pica-pau para que ele possa ter essa capacidade? 우리는 이 자연 만물을 보면서요. 아, 하나님이 계시구나. Quando nós olhamos para toda essa criação, nós podemos saber que Senhor Deus realmente existe. 이게 저절로 된 게 아니구나. Isso nada se fez sozinho. 놀랍습니다, 여러분. Realmente é muito incrível. 여기 또 같이 한번 읽겠습니다. Então vamos ler essa palavra todos juntos. 도이스. 집마다 다 만든 사람이 있어요. Realmente toda casa existe alguém que construiu. 저절로 된 집은 하나도 Não 없습니다. existe nenhuma casa que se construiu sozinha. 그러면 사람이 살고 있는 이 우주와 지구도 저절로 된 게 아니라 만든 분이 계시다는 거예요. Então, da mesma forma, o homem onde ele vive, a terra e o universo, existe alguém que criou esse mundo. 저절로 된 집이 어디 있어요? Não existe nenhuma casa que se cria sozinha, não é? 그럼 이 교회도
누군가 설계를 해서 만들었습니다. Essa igreja também, alguém planejou e construiu essa igreja. 자, 여기 많은 집이 있죠. Realmente existem várias casas aqui, não é? 많은 집 중에 저절로 된 집이 있을까요? Dentre várias casas, será que alguma casa se criou sozinha? 하나도 없습니다. Não existe nenhuma 누군가 casa sozinha. 다 만든 거예요. Alguém construiu as casas. 우리 집이에요. Isso aqui é a minha casa. 살고 싶어요. Eu quero viver nesta casa. 천국 가면 놀라운 집이 있을 겁니다. Com certeza, quando eu for para o reino de Deus, o Senhor Deus já vai me preparar uma casa muito boa. 브라질 오니까요, 막 집이 이렇게 이런 집들도 있더라고 보니까. Quando eu vim para o Brasil, existiam casas assim. 한국에는 이런 집 잘 없어요. Na Coreia não existe casas assim. 한국은 다 아파트에 살아요. Na Coreia, geralmente, todas as pessoas vivem dentro do apartamento. 땅이 좁아서 다 높이 살아요. 다. Já que o terreno é pequeno, eles constroem tudo para cima. 40층, 50층에 삽니다. Então, tem prédios de 40 andares, 50 andares. 땅이 좁아서. Por quê? Porque a terra é muito pequena. 브라질은 너무 좋아요. Mas o Brasil é muito bom, não é? 야, 이 집 멋지죠? Essa casa não é bonita? 이건 프랑스에 있는 집입니다. Essa casa está localizada na França. 창문에서 다른 집 창문이 보이지 않아요. Essa casa foi projetada para que nenhuma janela consiga ver a outra janela. 이 프랑스 사람들은요, 다른 사람들에게 사생활을 보이기 싫어하기 때문에 다른 집을 못 보도록 설계된 거예요. Então essa casa foi projetada para manter a sua privacidade, porque os franceses não gostam de ver o que outras pessoas fazem e nem elas querem mostrar. 커튼을 치지 않아도 집안이 아무도 볼 수가 없어요. Então não precisa nem ter cortina porque ninguém consegue ver a casa de outra pessoa. 누군가 설계를 한 거죠. Então alguém construiu essa casa. 이 집도 만든 사람이 있어요. Então essa casa também existe alguém que criou. 이 우주와 지구를 만드신 분은 하나님이십니다. Então quem criou este universo, este mundo é o Senhor Deus. 하나님이 얼마나 놀랍게 만드셨는지 한번 보시죠. Vamos ver o quão é impressionante a criação de Senhor Deus. 점점 하늘로 올라갑니다. Ele continuamente está subindo. 1m, 1 10m. metro, 10 metros. 지구도 너무 작죠? Realmente a planeta Terra é tão pequena, não é? 태양계가 보입니다. Aqui é o sistema solar. 태양도 한 점에 불과해요. O Sol também é apenas um ponto. 수많은 별이 있습니다. Existem várias estrelas maior que elas. 수많은 별들이 모여서 우리 은하가 돼, 은하. E assim várias estrelas se juntam para formar a Via Láctea. 근데 우리 은하도 너무 작은 점에 불과해요. Mas a nossa Via Láctea também é apenas um ponto pequeno de dentre várias outras. 우주는 끝이 없어요. O universo não tem fim. 우주가 얼마나 큰지 모릅니다. As pessoas não sabem o tamanho do universo ainda. 다시 자, 하나님이요, 왜 인간이 다 알지도 못하는 큰 우주를 만들었을까요? Então por que será que o Senhor Deus ele fez o grande universo que as pessoas não sabem? 우주에 끝이 있는지 없는지도 인간은 몰라요. Os homens eles não sabem se o universo tem fim ou não. 별이 몇 개인지도 모릅니다. Não sabem quantas estrelas existem no mundo. 하나님이 그렇게 크신 분이에요. Então o Senhor Deus é tão grande assim. 하나님이 얼마나 크고 위대한 분인지를 알려주시기 위해서 우주를 만드신 거예요. Então o Senhor Deus, para mostrar sobre a sua grande existência, ele fez o universo. 이렇게 큰 것도 만드시고, Ele criou várias coisas grandes 계속 보세요. 너무 작은 것도 e 만드셨습니다. fez várias coisas pequenas. Olhem bem. 다시 이제 밑으로 내려갑니다. Agora nós estamos entrando de volta. 다시 지구를 향해 갑니다. Agora nós estamos voltando para a Terra. 지구 왔습니다. Agora chegamos à Terra. 브라질로 갑니다. Agora vamos para o Brasil.
브라질이 아닌가 보네요. Ah, ele não está indo para o Brasil. 예, 다시 잔디밭에 누워 있는 여자한테 갑니다. E ele foi diretamente para a mulher que está deitada na grama. 이제 여자 안으로 들어갑니다. Agora vamos entrar dentro da mulher. 이 사람이 간단해 보이잖아요. O homem parece uma coisa tão fácil e simples, não é? 너무 복잡해요. Mas o homem é muito complexo. 자, 눈 안으로 들어갑니다. Nós estamos entrando dentro da pupila da pessoa. 안에 홍채가 있고요. Dentro da pupila existe retina. 예, 무슨 핏줄이 있고 E aqui tem veias, artérias. 뭐 복잡하게 돼 있어요. Realmente é muito complexo. DNA도 있고 Tem DNA. 또 DNA를 구성하고 있는 것들이 또 있습니다. E dentro da DNA tem uma outra formação. Quem forma os DNAs? 얼마나 복잡한지 몰라요. Então, vocês não sabem o quão complexo é. 이렇게 복잡해요. É muito complexo. 끝이 없죠. Não tem fim, não é? 예, 원자가 있고 핵이 있습니다. Agora tem um átomos e tem os prótons, nêutrons, elétrons, os quarks. 이게 얼마나 복잡하냐 그거예요. Então, o quão complexo é o homem? 여러분, 이 사람도 이렇게 복잡해요. Então, o homem também ele é muito complexo. 이게 저절로예요? Será que ele se formou tudo isso sozinho? 이게 저절로 될 수 없습니다. Nada deste mundo se fez 이게 sozinho. 사람 몸을 구성하고 있는 저기 세포로 몸이 돼 있는데 세포 O homem ele é formado por células. 세포가요 100조개 As células existem mais de 1 trilhão de células no corpo. 자 여기 또 이 지구를 좀 보시죠. E olhem agora sobre a 같이 Terra. 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. dois Sérgio Pão, mais fogo. 예, 땅 위에는 우리가 먹을 수 있는 음식물들이 막 있어요. Então, em cima da Terra existem vários alimentos que nós podemos comer. 하지만 땅 속에는 불이 있다고 말씀하십니다. Mas dentro da Terra a Bíblia fala que existe fogo. 불이 가만히 있는 것이 아니라 막 뒤집히면서 있는 E 거예요. o fogo ele não está parado, ele começa o quê? Remover, não, movimentar. 이 욥기는 3,500년 전 기록입니다. O Jó ele foi escrito há 3.500 anos atrás. 땅 속에 불이 있다는 걸 3,500년 전에 어떻게 알았냐? Há 3.500 anos atrás, como é que ele soube que existe fogo dentro da Terra? 지금은 다 밝혀졌습니다. Agora tudo já foi descoberto. 자, 땅 속으로 들어가면 들어갈수록 뜨거운 불이 있는 E 거예요. quanto mais profundo você entra, você consegue ver que tem fogo lá dentro. 자, 여기 들어가면 들어갈수록 멘틀이 있고 핵이 있습니다. E 핵. quanto mais interno você entra, tem um manto, tem um núcleo. 온도가 계속 올라가요. E cada momento mais a temperatura ela sobe. 4,000도 가운데는 5,000도가 넘습니다. E quando você chega no núcleo interno, ele chega a ser mais de 5.000 graus Celsius. 땅 속에 불이 있다는 걸 어떻게 Então, 알았을까요? como é que ele soube que existe fogo lá dentro? 근데 불이 있는 것뿐만 아니라 뒤집히면서 있다 그랬죠 아까? Mas a Bíblia não fala que só existe o fogo, né? Ele fala que ele movimenta. 실제로 이 불이 뒤집히면서 있습니다. Mas na verdade, o fogo ele se movimenta dentro da terra. 엄청난 불이 막 돌고 있어요. Então, grande quantidade de fogo, ele começa a se movimentar lá dentro. 이게 안에 있는 불이 돌면서 지구 밖에 자기장이 생기는 거예요. 자기장. E assim, quando ele começa a se movimentar, 마그네틱 필드. 예. quando começa a movimentar o fogo dentro dela, ela consegue criar uma onda magnética. 그래가지고 태양풍이 오는 걸요 막아줍니다. 이 E 마그네틱이. essa onda magnética, ela consegue realmente tirar
os raios solares e todos os tipos de ventos solares que vêm diretamente para a Terra. 이 지구로 태양풍이 직접 오면요, 지구에 생명체가 살 수가 없습니다. Se o vento solar ele vem diretamente para a Terra, não tem nenhum ser vivo que consiga viver. 왜 아무 말씀도 안 하십니까? Por que ele não fala? 사진을 넣나? 사진 넣으신 것 같아요. 여기 사진. 사진. 예, 넘어가고. Então vamos passar. 자, 여기 또 이게 보면 E quando nós olharmos 이 aqui, 물이 순환하는 걸 볼 수 있어요. aqui ele fala sobre o ciclo da água. 예, 이 바닷물이 올라가잖아요. A água do mar ela sobe 그럼 그게 구름이 됐다가 이제 비로 e 바뀝니다. assim ela se transforma em nuvem e começa a cair como chuva. 그 비가 다시 쏟아져서 바다로 흘러가요. E essa chuva ela escorre e vai para o mar novamente. 아시죠? Vocês sabem sobre o ciclo da 근데 água? 성경에 3,500년 성경에 말씀하시는 거예요. Mas a Bíblia há 3.500 anos atrás ela já dizia. 자, 첫 번째가 이 물 가늘게 하나님이 끌어올리시는 거예요. Primeiro, o Senhor Deus ela faz a miúdas de água para subir ao céu. 두 번째는 그것이 이제 비가 다닌 거예요. 하늘에서 비로 바뀝니다. E assim ela se torna um vapor e assim se torna uma chuva. 그게 또 사람 위에 쏟아져요. E assim essa chuva cai sobre a pessoa. 이 3단계로 물이 돕니다. E então o ciclo da água ela é dividida em 3 etapas. 이 3단계가 정확하게 나와 있죠, E 성경에. essas 3 etapas a Bíblia relata detalhadamente. 자, 물이 올라가죠. Primeiro a água sobe na fase de evaporação. 올라간 물이 빗방울로 바뀝니다. E essa evaporação ele se junta para se tornar num estado líquido. 그게 쏟아져요. E assim ela cai a água. 3단계입니다. E são 3 fases. 3단계죠. Não é 3 fases aqui? 자, 여기 보세요. 하나님 말씀 성경 그대로 적었습니다. Então aqui está escrito como a Bíblia fala. 이게 이 원리 3단계로 물이 돈다는 것이요. 밝혀진 지가 500년밖에 안 돼. O 500년. ciclo da água, os 3 estados da água foram descobertos em 500, a descoberta do ciclo da água só tem 500 anos de descoberta. 근데 성경에는 이미 3,500년 전에 이 3단계로 말씀하고 있는 거예요. Mas a Bíblia em si ela já fala 3.500 anos atrás. 이게 밝혀진 건 16, 17세기에 밝혀진 겁니다. Então essa descoberta do ciclo da água foi descoberta no século 16, 17. 이 베라울트라는 사람과 마리오떼라는 학자가 16, 17세기에 밝혀낸 거예요. Então um homem chamado Pelo Hort e Mariotti foi essas pessoas que descobriram a fase da água. 그리고 또 욥기 36장에 이런 말씀이 있습니다. E no Jó 36 também fala. 누가 한번 읽어주시죠. Alguém poderia ler essa palavra? Eis que estende sobre elas a sua luz, e encobre as profundezas do mar, porque por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. 이 번개 빛으로 모든 생명체에게 먹을거리를 주신다는 거예요. Então o Senhor Deus ele fala que através da luz, do raio e do trovão, ele dá mantimento. 이 번개랑 먹을 거랑 무슨 상관이 있을까? O que tem a relação de trovejar e os alimentos? 근데 3,500년 전에 하나님은 번개로 먹을 걸 주신대요. Mas Senhor Deus ele fala que ele permite a comida através do raio e do trovão. 여러분 이 공기 중에 질소가 78%입니다. Realmente, na atmosfera tem 78% de nitrogênio. 산소는 21%밖에 안 E 돼요. o oxigênio só é 21%. 이 질소가 왜 이렇게 Então, 많을까? por que será que tem tanto nitrogênio no mundo? 이 번개가 치면요. 이 공기 중에 질소가 빗물에 녹아서 땅으로 쏟아져요. Então, porque quando o raio começa a ter vários raios, esse raio ela derrete o nitrogênio para que a água possa se absorver com o nitrogênio e cair para a terra. 번개가 안 치면요. 이 질소가 물에 녹지 않습니다. Então, se não tiver raio e trovão, realmente o nitrogênio não consegue derreter, não consegue dissolver na água. 근데 번개가 딱 쳐야만 그게 빗물에 녹아서 땅 속으로 Então 쏟아져요. precisa existir o raio para que consiga dissolver o nitrogênio na água e descer para a terra. 모든 생명체는 질소를 먹어야만 살 수 있어요. Todos os seres vivos precisam ter a absorção do nitrogênio para conseguir viver, 그 질소가 단백질을 만들거든요. porque esse nitrogênio faz as proteínas. 근데
사람이든 동물이든 식물이든 질소를 공기 중의 질소를 직접 먹을 수가 없어요. Mas nenhum homem, nenhum animal, nenhuma planta consegue absorver nitrogênio diretamente. 근데 번개를 통해 하나님이 공기 중의 질소를 주시는 거예요. Mas Senhor Deus, através dos raios de trovão, Ele consegue transformar esse nitrogênio para que nós possamos absorver. 공기 중에 nitrogen이 번개가 꽝꽝 치고 비가 오면 이게 섞여서 땅 속으로 쏟아집니다. E assim o nitrogênio na atmosfera com contato com o raio, ele cai para a terra. 그걸 풀들 식물이 먹어요. E assim as plantas absorvem esse nitrogênio. 그걸 또 소가 먹죠. E 동물이. assim os bois e os animais eles comem, não 그걸 é? 또 사람이 먹어요. E depois o homem come o animal. 그래서 질소를 다 먹는 Por 거예요. isso todos eles têm absorção direta com nitrogênio. 번개가 안 치면 어떻게 될까요? O que acontece se você não tiver nitrogênio? Não, quando não tiver o raio. 다 굶어 죽습니다. Todas as pessoas morrem de fome. 질소를 섭취하지 못해서 다 말라 죽어요. Todas as pessoas não tendo absorção de nitrogênio, eles morrem de fome. 이제 번개 치면요 하나님께 감사해야 돼요. Então toda vez que vocês ouvirem um trovão e raio, vocês têm que agradecer a Deus. 아, 하나님이 먹을 걸 주시는구나. Ah, Senhor Deus está me permitindo alimento. 옛날에 하나님이 만나를 내려주신 것처럼요 번개를 통해서 먹을 양식을 주시는 거예요. Como o Senhor Deus permitiu maná para o povo de Israel, nós também precisamos agradecer a Deus porque o Senhor Deus está permitindo comida para a gente através dos raios. 여러분 이제 번개 치면요 밖에 나가서 하나님 감사합니다 기도 좀 하세요. E quando começa a trovejar e cair raio, vocês precisam ir lá fora e orar diante do Senhor Deus, falando: Senhor Deus, muito obrigado. 이 번개비를 먹고 번개 칠 때 내리는 비로 이 나무가 자라는 거예요. Então, através do trovão e do raio que ele tem a dissolução com os nitrogênios, a árvore consegue crescer. 여러분 아마존에 나무가 많잖아요. Em Amazonas tem várias árvores, não é? 지구에서 나무가 가장 많은 곳이 아마존이에요. O lugar onde tem mais árvores e a maior floresta é a Amazônia. 여러분 아마존 나무에게 여러분 이렇게 거름 갖다 주신 분 손 들어봐요. Tem alguém que já fertilizou alguma árvore lá de Amazônia? 뭐 비료라도 한번 좀 양식 좀 뿌려준 분 손 들어보세요. Levante a mão, alguém já adubou alguma árvore lá de Amazônia? 아무도 안 하잖아요. Ninguém fertilizou, não é? 그런데 그렇게 많은 나무가 뭘 먹고 자라냐 그거예요. Mas como é que uma árvore ela consegue crescer tão bem sem ter a 그 adubação dela? 많은 나무를 먹이시는 분이 누구냐 Então quem 그거예요. é que está alimentando tantas essas árvores? 하나님이십니다. É Senhor Deus. 번개비를 통해서 먹이시는 거예요. O Senhor Deus, através dos raios, ele alimenta as plantas. 모든 생명체가 번개비를 통해서 양식을 얻습니다. Todas as plantas elas conseguem absorver o nitrogênio através dos raios. 여러분 이렇게 높은 돌산에 웬 나무가 이렇게 많이 자라요? Então, esses grandes picos de pedra, por que tem tantas árvores? sobre ela? 번개비로 하나님이 먹이시는 거예요. Porque o Senhor Deus está alimentando essas plantas através do raio. 이게 다 마찬가지입니다. Então, tudo isso é a mesma coisa. 자, 이거 같이 읽고 마치겠습니다. Vamos ler essa palavra e terminar. 너이스. Tu fizeste o céu, céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nelas há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. 하나님이 모든 걸 지으셨어요. Senhor Deus, Ele criou todas as coisas. 그뿐만 아니라 하나님은 또 그것들을 보존하십니다. Não só isso, mas Senhor Deus também protegeu todas as coisas. 우리는 하나님의 은혜로 하루하루 살아가고 있어요. Nós estamos vivendo diante do Senhor Deus através da sua graça. 하나님 없이는 우리는 한순간도 살 수 없어요. Realmente, nós não conseguimos viver nenhum dia sem Senhor Deus. 하나님의 은혜로 지금까지 살았어요. Nós estamos vivendo até hoje através da graça de Deus. 여러분 밤하늘에 별이 몇 개인지 아세요? Sabe quantas estrelas existem nos céus? 2세기에 그리스의 학자는 1056개라 그랬습니다. No século II, no tempo da Grécia, eles falaram que existia 1056 estrelas. 다 샜는데 1056개다 별은. Eles contaram todas as estrelas no céu e falaram, tem 1056 근데 estrelas. 16세기에 케플러라는 과학자는 아니다 1005개다 그랬어요. Mas no século XVI, Kepler, um cientista, ele falou, não, só existe 1005 estrelas no céu. 어리석은 사람들. São pessoas muito insensatas. 근데 이제 아주 천문 망원경이 개발이 됐죠. Mas agora eles criaram um grande telescópio. 세봤더니 별의 개수가 이만큼이에요. E quando eles calcularam a quantidade de estrela, é essa quantidade. 이만큼. É essa quantidade de estrelas. 근데 이것도 정확한 건 더 많다 그랬어요. 이거보다. Mas não é
Exato. Eles Sim. falam que existe muito mais. 지금까지 셀 수 있는 것만 이만큼이라는 Então ele 거예요. falou que as estrelas que eles conseguiram contar é essa quantidade. 근데 신문에 뭐라 그랬냐면 이 별의 개수가 모래알보다 전 세계 모래알보다 10배 많다 그랬어요. E eles falam que a quantidade de estrelas tem 10 vezes mais do que toda a areia da planeta Terra. 그런데요, 놀랍게도 이 밤하늘의 이 모래알 개수만큼 많다는 거잖아요. Então ele está falando que cada grão de areia é a quantidade. Não, perdão. Tem 10 vezes mais estrelas do que o grão de areia no mundo todo. 불과 500년 전에 1000개라 그랬잖아요, 별이. Até 500 anos atrás, as pessoas falavam que só tinha 1004 estrelas. 최고의 과학자가 그렇게 말했습니다. O maior cientista do mundo, ele disse desta forma. 그런데 예레미야 성경, 이미 2500년 전 예레미야 성경에서는 하늘의 모든 별들은 셀 수 없고 바다의 모래도 셀 수 없다 그랬어요. Mas em Jeremias, que foi escrito há 2000 anos atrás, ele fala que não tem como contar os céus e não tem como medir a areia do mar. 밤의 별과 모래 개수를 같이 비슷하다고 보신 거예요. Então eles viram que realmente a quantidade de areia e quantidade do céu, as estrelas no céu, era quase a mesma quantidade. 하나님은 같이 읽겠습니다. 다 셋입니다. Vamos ler todos juntos. 노이스. 하나님은 별의 개수를 다 아셔요. Senhor Deus, ele sabe a quantidade das estrelas. 그뿐만 아니라 별 하나하나의 이름을 부르십니다. E não só elas, mas ele também sabe, chama cada estrela por seu nome. 별의 이름을 아시는 하나님이 내 이름을 알까요, 모를까요? Então, o Senhor Deus que sabe o nome de cada estrela, sabe o meu nome ou não? 여러분 이름 알까요, Será 모를까요? que o Senhor Deus sabe o nome de vocês ou não? 여러분 천국 가면요 자기 소개 하나님께 할 필요 없어요. Quando você for para o reino de Deus, você não precisa falar Deus pelo seu coração. 하나님이 만나자마자 누구야 이름 부르실 겁니다. Quando você for ao reino de Deus, o Senhor Deus ele vai chamar diretamente pelo seu nome. 여러분 오늘 시간이 늦어서 오늘 여기까지만 좀 말씀드리겠습니다. Então, hoje, realmente por o tempo ter passado, nós iremos pregar até aqui. 오늘 좀 늦게 시작해서 좀 다 마치지는 못했어요. Hoje começamos um pouco tarde, nós não conseguimos terminar tudo. 내일은 조금 일찍 오세요. Então, amanhã eu quero que vocês venham mais cedo. 내일 뵙겠습니다. Então, vamos nos encontrar amanhã. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 오늘 첫째 날 하나님 말씀 배우게 해주셔서 감사합니다. Senhor Deus, te agradeço porque nós podemos aprender a sua palavra no primeiro dia. 끝까지 하나님 말씀 잘 듣고 영생의 축복을 얻게 해주시옵소서. Que realmente nós possamos ouvir a palavra até o fim e receber a grande bênção do Espírito Santo. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 분들에게 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir a graça para todas as pessoas que estão aqui presentes. 돌아가는 발걸음도 지켜 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir realmente o caminho, a segurança no caminho deles, a volta para a sua casa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.